Boa tarde, gente boa. Globo Esporte chegando e a gente já começa com a notícia do dia. Já tem time carioca garantido na semifinal da Copa do Brasil. Hoje mais cedo rolou sorteio e vai ter Vasco e Botafogo nas quartas de final. Podemos ter carioca na decisão, porque quem passar desse clássico pega o vencedor de Bahia e Fluminense. Do outro lado da chave tem o clássico mineiro, Atlético e Cruzeiro, e Atlético Paranaense e Corinthians. Todo mundo que está do lado esquerdo, que você está vendo no telão, faz o primeiro jogo em casa. Inclusive, aproveito para dizer, a diretoria do Vasco já disse que vai jogar em São Januário. As partidas vão ser na última semana desse mês e na segunda semana do mês que vem. Botafogo e Vasco só se enfrentaram uma vez na história da Copa do Brasil, foi em 2020, e deu Botafogo, com o Matheus Babi, o homem que aprendeu tudo no América, né? Ele fez o gol da vitória por 1-0 no Newton Santos. A volta foi em São Januário, o jogo foi 0-0. O Botafogo, então, avançou para as oitavas naquele ano. Fluminense também só pegou Bahia uma vez, nas oitavas de 2007, naquela campanha do único título do Fluminense da Copa do Brasil. Olha quem era o técnico aí, ó. Renato Gaúcho. Fábio Saci, lembra do Fábio Saci? Fez esse gol de mão aí, mas depois o Soares fez o gol da classificação. 2-2 em Salvador. O Fluminense passou porque naquela época os gols fora de casa ainda eram um critério de desempate. Quem está precisando de sorte também é o Vasco. Torcedor preocupado, e isso infelizmente não é uma novidade, já virou rotina, né? Tem sido assim nos últimos anos. O GE. Globo listou 5 problemas que explicam mais um ano de má fase no Vasco. E a gente vai falar de alguns aqui. Por exemplo, falta de reforços de peso, né? Daquele cara que chega para fazer diferença, ser titular absoluto. Nessa janela, por exemplo, o Vasco só contratou um jogador até agora, que é o volante Thiago Mendes. No último jogo contra o Galo, ficou no banco, nem entrou. O Vasco não tem muito dinheiro e o pouco que tem não está usando legal. Vamos pegar um pacotão aqui: Jean Davi, Nuno Moreira, Lloyd e Garré. Nuno Moreira, boa contratação, deu certo, deu bom. Os outros 3, juntos, custaram cerca de 32 milhões de reais. Com esse dinheiro, talvez desse para contratar melhor, né? E talvez o que seja o maior dos problemas desse time, que é a defesa. Parece que ninguém consegue convencer ali. O time tem a 5ª pior defesa do Brasileirão. Até esse giro não estava nem pensando em se reforçar, mas agora que a situação deu uma complicada, resolveu se mexer. Tomara que ainda dê tempo, né? Tem um segundo turno inteiro pela frente para o Vasco. Agora vamos direto falar de Vasco da Gama, porque o Vasco tem essa semana livre para treinar e a gente vai ver os últimos jogos do Vasco, para os nossos comentaristas aqui falarem sobre, porque o Vasco não vence há 5 jogos, e é óbvio que isso é no Brasileirão, porque no meio da última semana venceu o CSA e se classificou para a Copa do Brasil, mas no Brasileirão são 5 jogos sem vitória, derrota para o Botafogo, empate contra a dupla Grenal, derrota para o Mirassol e o empate contra o Atlético Mineiro, que poderia ter sido uma vitória do Gigante. Claro, é uma sequência ruim, é uma sequência delicada, mas se a gente parar para ver, Botafogo, meio para cima da tabela, Grêmio, lá embaixo, esse poderia ter ganhado, e deveria, criou para ganhar. Internacional tá lá embaixo, mas a gente sabe que o Inter daqui a pouco vai subir da tabela, como sempre faz. Mirassol, parte de cima da tabela. E o Atlético Mineiro, que está ali também, do meio para cima. Então foi uma sequência complicada para o Vasco, mesmo tendo 3 jogos no Rio de Janeiro. Mas poderia ter ganhado pelo menos nos 2 jogos dessa sequência, né? Pô, Flavinho, só para te dar para dar um feedback interessante pra galera. Desses jogos aí, acho que o que o Vasco não jogou melhor foi do Botafogo. Isso. O Botafogo foi melhor do que o Vasco. Enquanto o Inter ganhou, tava ganhando. Pô, teve aquela lambança do seu xará. Não fale isso não. Do seu xará, eu vou lembrar Fale disso isso não, sempre. pelo amor de Deus, cara. Contra o Grêmio. Teve aquele lance que o árbitro não deu a vantagem, o David saiu na cara do goleiro. E teve um pênalti ignorado em cima do Verratti. Isso, fez muito mais para vencer. Contra o Mirassol, não são desculpas, são fatos que aconteceram dentro do jogo. E contra fatos não tem argumentos. Com relação ao Mirassol, 2 erros individuais que não podem acontecer, mas acontecem. E contra o Atlético Mineiro foi um jogo muito igual, muito parelho, que o Vasco fez muito mais para vencer e acabou não vencendo. Enfim, o Vasco, desses 5, fez 4 bons jogos. Como a gente vem falando aqui já ao longo de algumas semanas, está faltando colocar a bola para dentro mais vezes, né? Aproveitando melhor as oportunidades que tem criado. Quando isso não acontece, a gente já falou com relação ao Verratti, que é um grande artilheiro, mas, na minha opinião, precisa de um outro cara ali com uma característica diferente dele para poder dar uma movimentação diferente ao Vasco ou até jogar junto com o Verratti na área, para ter mais peso em cima da última linha do adversário. Boca, te preocupa o fato, o que te preocuparia mais se fosse a situação do Botafogo? Tá até que jogando razoavelmente bem, tem criado, mas não tem conseguido concluir tão bem assim, ou um time que
tá jogando muito mal, não tá conseguindo. O que mais te preocupa? Primeiro, precisa prevalecer o mando de casa, né? Em casa, né? Precisa prevalecer. O Vasco sempre foi nos momentos ruins, né? Sempre muito impositivo, né? Aquele time que tem um comportamento mais agressivo perante sua torcida. Começa bem o primeiro tempo e depois vai caindo. Eu falei isso aqui ontem. O Vasco, pelos primeiros tempos que vem fazendo no Campeonato Brasileiro, já era para estar no G10. Concordo Porque com você. vem ganhando. Chega no segundo tempo, perde a força, perde o entrosamento, o desencaixe coletivo, as mudanças não dão certo. Mas o Vasco tem que se impor mais, principalmente dentro de casa, já que o momento não é tão bom. Esse fato de criar, vai ser justificativo até o final do ano, que não está criando. O que se faz? Se treina mais, o Vasco tem que contratar, não tem grana para contratar. Precisa melhorar. Em posição, acho que o comportamento mais agressivo dentro da sua casa, não contra o Botafogo na Copa do Brasil, pelo amor de Deus. Deixa para antes e depois do jogo da Copa do Brasil. Agora se mete nisso não. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Agora, a gente viu os jogos que passaram do Vasco, né? Vamos colocar aqui o calendário, por quê? Vocês vão ver. A sequência do Vasco, ó. Domingo que vem, próximo domingo, Santos, lá no Morumbi. Esse jogo não vai ser na Vila Belmiro. Jogo de 200 pontos. Oi? Jogo de 200 pontos. 200 pontos. E outra, é porque a situação é complicada. Né? Como é que o Santos ganha do Cruzeiro? É verdade. Não, e previsão para esse jogo de mais de 50 mil pessoas. Vai lotar. Não tem jeito. Não, eles vão abarrotar. Vai abarrotar. E ainda mais agora que ganhou o Cruzeiro lá, que tá brigando lá em cima. Depois, Jogo de 400 pontos, Juventude. lá no Alfredo Jaconi, 3 dias depois, ou seja, quarta-feira que vem, Juventude e Vasco. No dia 24, Vasco e Corinthians em São Januário. Dia 31, Sport e Vasco, que até lá também pode ser um confronto direto. Vai que o Sport começa a ganhar agora, já que ganhou a primeira contra o Grêmio. Depois recebe o Ceará e depois no dia 20 de setembro tem o Flamengo, esse jogo provavelmente no Maracanã. Nesse meio aí não tem Botafogo e Vasco, não? Pela Copa do Brasil, não. Aí acho que é só no porque brasileiro. aqui é só Brasileirão, mas Sim, é porque... de acordo com o que a CBF divulgou, é na semana do dia 27, então seria... Entre Corinthians aqui, e Entre Corinthians Sport. e Sport. Nossa Senhora. E depois dia 11, que aí seria antes entre o Sport e o Ceará. Eu estou fazendo uma analogia porque a logística tem que ser. Se o Vasco perde para Santos Juventude, vai ter que enfrentar o Corinthians poupando para o jogo contra o Botafogo, que é o campeonato principal. Como é que faz? E aí joga contra o Botafogo, tem o Sport no meio da semana. Vai poupar, vai levar alguém para Recife? Eu acho que não. Eu acho a Vera no Eu acho brasileiro. que o brasileiro tem Tem que ser a prioridade, né? Se o Vasco não fizer Pontos aqui, né? pontos nesses 2 jogos, na minha opinião, tem que fazer no mínimo 4. Isso. Já que você está falando disso, Fernandão, vamos fazer aquele esqueminha que a gente Vambora. gosta aqui? Vambora. Você que está em casa, você já habitou. Santos e Vasco, quantos pontos faz Vasco? 1 ponto. Juventude e Vasco? Gostaria que fizesse 3. 3. 3. Vamos lá, corrente positiva. 3. Vasco e Corinthians. Mais 3. Então temos 7 pontos. Sport e Vasco, Mais 1. 8. 8 pontos. Vasco e Ceará, 11. Flamengo e Vasco, Mais 1. 12. 12 pontos. Você tá muito otimista, cara. Tudo bem que tu jogou no Vasco, mas pelo amor de Deus, peraí, cara. Que coisa, hein? O jogo mais difícil pra mim é o jogo contra o Flamengo. E esse ponto contra o Flamengo é conseguindo fazer tudo isso, porque o time chega com moral, o time chega com a confiança lá em cima. Se as coisas não derem certo, a tendência é chegar no jogo contra o Flamengo com o astral mais ou menos meia boca e o Flamengo brigando lá em cima, a chance do Flamengo ganhar é maior. Mas dentro dessa pontuação que eu falei, tu chega para um clássico desse tamanho com muita moral para enfrentar o Flamengo no Maracanã. E aí é clássico, a gente não pode dizer, eu já no Flamengo e no Vasco já ganhei e perdi estando melhor, enfim, ou pior. Isso não faz tanta diferença assim em um jogo desse tamanho. Boca, vamos lá. Santos e Vasco. 0. Juventude e Vasco. 1. Vasco e Corinthians. 1. Então temos 2 pontos. Sport e Vasco. 0. Eu acho difícil o jogo do Vasco aí contra o Sport. 2 pontos. Vasco e Ceará. Aí pode ser que o Vasco vença 3. 5 pontos. Flamengo e 0. Vasco. Pulou de 5 para 12 para 5. 12 para É. 5. Teve a queda. Não, O e é, Vasco tem e é quantos plausível. pontos? E é muito Não, plausível. claro, normal assim. 16 ou 17? O Vasco tem 16 pontos. Até agora, em 17 jogos. Pro Fernandão, nos 12 próximos vai 6, 28. Vai 28. Faz 12. Pô, 5 vai 21. Faz 21. Se a gente parar pra ver... Pelo momento, assim, a gente pode ser que o Vasco melhore demais. Sim. O Vasco tem que acertar seu sistema defensivo.
Não adianta você fazer gol e o sistema defensivo está desprotegido pelo meio de campo. Ou seja, descompacto, que não é o jogo do Diniz. Mas o fato é que o Vasco precisa melhorar. Não é só criar e não fazer, mas se todo o discurso nosso nos programas esportivos for de que o Vasco cria e não faz, e o Diniz vem a público falar sobre isso, o Vasco vai cair, vai brigar lá embaixo para cair, porque não pode todo jogo a gente ficar justificando. E a torcida do Vasco vai todo jogo, lota, faz uma barulheira gigante e os caras não correspondem, pô. Acho que falta o capricho um pouco maior na finalização. Exato, o Coutinho não pode perder aquele gol, nós falamos aqui Concordo ontem. plenamente com Desculpa, vocês. Coutinho, você é Concordo. craque, joga pra caramba e tal, mas você não pode perder no momento do Vasco desse, pô. Acho que falta divisão de responsabilidade. Isso, eu também. Divisão de responsabilidade, Divisão de perfeito. responsabilidade para fazer o gol. O Verratti é o atacante, é o cara que tem mais gols no ano. Mas 22. só ele? É. Não dá pra estar só nas costas do Verratti. Pô. Ryan tem que fazer gol. Nuno Moreira tem que fazer mais gols. Finalizar um pouco mais. Felipe ele finaliza Coutinho, bem. na minha opinião, tem que estar mais próximo da área. Tá muito construtor e pouco definidor, pouco decisivo É isso. nos jogos. O dia que eu vi entrar na área, fez o gol contra o Mirassol lá. Foi que o Ryan bateu, a bola sobrou, ele fez o gol. Foi contra o Mirassol. Acho que não foi contra o Mirassol, Acho que foi não. contra o Mirassol mesmo Mirassol também, não. foi o Puma e o Verratti. Verratti. É. Que a bola batida, o goleiro soltou, ele estava dentro da área e fez o gol. Ele Felipe fez o gol Coutinho. contra o Flamengo. A CSA. CSA. o Fera Enfim, diz aqui. o Felipe Coutinho é um cara que finaliza muito bem. Quantas vezes vimos no Liverpool, no Bayern de Munique, ele batendo de fora da área, fazendo Perfeito. gols. Até nesse Vasco mesmo. Ele tá muito longe da área. Pô, ele precisa estar mais próximo, ainda mais com o Vasco precisando de gols. O Vasco tem cara para construir. Pô, tem Jair, tem Tietê, tem Hugo Moura, tem o Thiago Mendes que chegou. Não pode o Tietê chutar mais vezes ao gol do que o Felipe Do que o Coutinho, Felipe na minha Coutinho. opinião. É isso aí. E uma observação. No domingo eu estive lá em São Januário trabalhando para fazer esse Vasco Atlético Mineiro e me chamou muito a atenção o fato do Coutinho vir na linha dos zagueiros para buscar o jogo. E aí entra aquilo que tu falou. Como é que ele vai estar lá perto da área para finalizar a jogada? Eu Até acho porque que- fisicamente ele não é mais um garoto. Exatamente. E aí ele tem uma distância muito grande para percorrer. Fica lá pertinho do gol. Próximo ao gol para O que a gente tem que Para fazer? ser desequilibrante. É isso aí, Porque pô. se você não quer ser protagonista no jogo coletivo, quando você tem a bola no pé para resolver, você tem que ser decisivo pela tua carreira. Concordo. Se você tem uma carreira brilhante, como é, todo mundo enalteceu o Felipe Coutinho, que é de fato, né? Você não quer ser protagonista coletivamente porque você acha que não troca figurinha com um cara da sua categoria, um exemplo, né? Você vai ser desequilibrante quando você tem o poder de decidir um jogo com a bola no pé. Então aqui sou eu, dá a bola em mim que eu resolvo. E aí tudo bem. Fora isso, você é mais um no time. É. Vamos ficar na expectativa. A gente torce muito para que o Vasco consiga Sempre. reencontrar o caminho das jogadas. E eu vou falar uma coisa aqui, eu tô com o Fernandão. Para mim, são 12 pontos do Vascão nos próximos 6 jogos. Enquanto o Sport lá, Bocão falou que não ganha, o Sport não ganhou de ninguém. Ganhou agora do Grêmio lá, na cagada. Perdão, não posso falar isso. Ganhou na sorte. Pô, pelo amor de Deus, hein? O CSKA Moscou demonstrou interesse na contratação de João Vitor. O clube russo formalizou uma proposta de 4 milhões de euros, cerca de 23 milhões de reais, ao Vasco da Gama pelo zagueiro. De acordo com informações divulgadas pela página Atenção, Vascaínos, o Vasco, no entanto, considerou o valor abaixo do esperado e apresentou uma contraproposta no valor de 5 milhões de euros, aproximadamente 29 milhões de reais. A diretoria vascaína entende que o zagueiro tem potencial de valorização e papel fundamental no atual elenco, o que justifica a pedida mais alta. A resposta do CSKA ainda não foi dada, e as conversas seguem em andamento. João Vitor tem sido alvo constante de cobranças por parte da torcida. Os episódios recentes, como falhas, expulsões e bate-bocas com os vascaínos, acabaram gerando um ambiente hostil para o atleta. A expectativa é de que os próximos dias sejam decisivos para o futuro do zagueiro. O desfecho da negociação pode alterar significativamente os planos do Vasco para o restante da temporada, tanto dentro quanto fora de campo. Bom torcedor Cruz Maltino, agora eu quero saber de você. A diretoria vascaína deveria vender logo o zagueiro João Vitor? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Vasco. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Gigante da Colina.